Quando pensamos em bombas nucleares, rapidamente já lembramos de Hiroshima e Nagasaki, que durante a Segunda Guerra Mundial foram bombardeados pelos Estados Unidos em agosto de 1945, e foi o primeiro e único momento da história em que armas nucleares foram usadas em guerra contra alvos civis. E entre 2 a 4 meses após os ataques atômicos, os efeitos agudos das explosões mataram entre 90 mil e 166 mil pessoas em Hiroshima e 60 mil a 80 mil pessoas em Nagasaki. E o cenário era de devastação e destruição, como se um meteoro tivesse caído ali. E na época o mundo teve conhecimento do grau mortal e destrutivo que era a bomba nuclear. Mas em 1961, a Rússia, em um teste nuclear, apresenta ao mundo a Tsar Bomba, o que até os dias de hoje é considerado a maior explosão nuclear de todos os tempos. E também a bomba mais potente de todas, até os dias de hoje. Mas antes de entrarmos no assunto, deixa seu like e se inscreve, pois só assim você não vai ficar de fora de nenhum vídeo aqui do canal. No dia 6 de agosto de 1945, os moradores de Hiroshima, no Japão, viviam suas vidas normais. E, infelizmente, muitos não sabiam que perderiam suas vidas quase que instantaneamente. Eu sei que isso é triste e doloroso, e até os dias de hoje as imagens são chocantes, mas só que o objetivo das armas nucleares é morte e destruição. E esse fato de Hiroshima e Nagasaki é um exemplo dos efeitos de uma bomba nuclear. Mas mesmo assim, com todos os acontecimentos da época, a Rússia, que na época era a União Soviética, testou sua nova arma nuclear chamada de RDS-220, a arma mais potente já construída pelo homem, que por seu enorme poder destrutivo ganhou o apelido de Tsar Bomba. A hiperbomba foi detonada no Círculo Polar Ártico, na ilha de Nova Zemlya, um local desabitado que os soviéticos costumavam usar para testes nucleares. E a força da bomba é de aproximadamente 50 megatons, o que equivale a 50 milhões de toneladas de dinamite. É isso mesmo que você ouviu, são 50 milhões de toneladas de dinamite. Ou para melhores efeitos de comparação, é como se fosse 3.300 bombas de Hiroshima. E você já viu o estrago e a destruição que a bomba de Hiroshima causou. Agora imagine isso 3.300 vezes maior. E sozinha ela é 10 vezes mais potente que todos os explosivos da Segunda Guerra Mundial somados. E o cogumelo da sua explosão chegou a 64 km de altura. Isso é 6 vezes mais alto que a altitude em que voam os aviões comerciais e 7 vezes o tamanho do Monte Everest, atingindo também a mesosfera, uma camada da atmosfera onde os meteoritos entram em combustão. Lançada por um bombardeiro Tupolev Tu-95 e liberada a uma altura de 10.500 metros, contando com paraquedas para atrasar sua queda, pois a bomba pesava 25 toneladas e o paraquedas era para que o avião tivesse tempo de se afastar antes da explosão, o que quase não deu, pois o avião voava a 644 km por hora e já estava a 45 km de distância quando a detonação aconteceu a 4 minutos depois. Mesmo assim, foi atingido pela onda de choque e quase caiu, despencando 1.000 metros de uma só vez. Embora a bomba tenha sido detonada no ar a 4 km do chão, seus efeitos foram devastadores. A superfície da ilha foi nivelada, varrida e polida, como se virasse uma pista de patinação. Outros efeitos da explosão foram percebidos muito longe dali, sendo um clarão avistado a uma distância de 1.000 km, e qualquer pessoa que estivesse a uma distância de 100 km do centro da explosão sofreria queimaduras de 3º grau. Uma pequena comparação para se poder ter melhor os efeitos da bomba Tsar. Imagine se ela tivesse sido detonada sobre a Avenida Paulista, no coração de São Paulo. A onda de choque derrubaria quase todas as construções num raio de 9 km
E com uma cratera de aproximadamente 340 metros de profundidade por cerca de 3 quilômetros de diâmetro. E o calor provocaria queimaduras de terceiro grauzinho até moradores de Santos. E o resto da cidade de São Paulo, você já pode imaginar o que aconteceria, né? Mas acredite se quiser, todo esse poder devastador da bomba Tsar era para ser de 100 megatons. Só que na época, os próprios cientistas que desenvolveram a bomba ficaram com receio do que poderia acontecer. Anos mais tarde, estudos mostraram que uma explosão de uma bomba de 100 megatons poderia gerar um tornado de fogo gigante, capaz de engolir uma área de mais de 30 mil quilômetros quadrados. É um pouco maior que o estado de Alagoas, e por isso os russos na época acharam melhor reduzir a bomba para 50 megatons. Bom, apesar da Guerra Fria ter terminado no início dos anos 90, o medo da possibilidade de uma guerra nuclear ainda paira sobre a humanidade. E diferente como era no passado, quando o risco de uma guerra nuclear viria quase exclusivamente de um embate entre Estados Unidos e União Soviética, hoje ele pode vir de diversos outros países, como por exemplo as tensões na Península Coreana, em que de um lado, Coreia do Sul, capitalista, apoiado pelos Estados Unidos, e do outro, Coreia do Norte, apoiada por Rússia e China. E como sabemos, a Coreia do Norte é um país fechado, onde reina uma ditadura, e o seu ditador Kim Jong-un volta e meia coloca mais tensão no mundo, ao exibir alguns testes com mísseis nucleares, aumentando as tensões na região. Outros países com grande tensão de uma guerra nuclear é a Índia e o Paquistão, pois ambos os países disputam pelo controle da região da fronteira da Caxemira, e tal território é agravado pelas diferenças religiosas, fazendo da fronteira entre eles uma das áreas mais tensas do mundo. Tensão que se agrava ainda mais pelo fato de ambos países possuírem armamentos nucleares. E ainda tem a tensão entre Estados Unidos e o Irã, no qual o Irã tem trabalhado intensamente para conseguir armamentos nucleares, deixando Israel e a Arábia Saudita apreensivos, pois são rivais geopolíticos do Irã na região. E olhando para esses conflitos atuais e para o passado, sabemos o perigo que dois países se enfrentando poderia causar, pois sempre vai ter país que vai apoiar um lado entre eles. E durante a história humana, as guerras significaram arriscar exércitos, conquistar ou perder territórios, e iniciar ou destruir dinastias ou ideologias. No entanto, independente das milhares de pessoas que morriam a cada novo conflito, a existência humana nunca teve ameaçada. Mas, infelizmente, tudo isso mudou a partir da invenção da bomba atômica. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever, que eu te vejo no próximo vídeo.